Olá pessoal, tudo bem? Nós somos da turma 3002 do Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes e vamos apresentar um podcast educativo proposto pela professora de Português e Literatura, Elizabeth. Vocês verão explicação sobre o contexto histórico, as características, os principais autores e obras, o pré-modernismo e modernismo, que serão explicados por 6 alunas: Ana Luísa, Bianca, Thaísa, Carolina e Beatriz, Sara e Karine. Vamos falar sobre um período muito importante para a literatura brasileira, que está presente até hoje em nossa educação. O pré-modernismo foi, como o próprio nome aponta, um período de transição no universo artístico. Essa produção foi chamada pré-moderna e recuperou algumas características dos movimentos artísticos da época, ao mesmo tempo em que declinou aquilo que depois seria conhecido como modernismo. Assim, o que se entende por pré-modernismo é uma confluência de diversas produções que misturam tendências literárias diferentes. Podemos dizer que ele uniu características de outras correntes literárias, como neorrealismo, neoparnasianismo e o neossimbolismo. Em sua obra História Concisa da Literatura Brasileira, o crítico literário Alfredo Bossi afirma que é possível chamar o pré-modernista tudo que, nas primeiras décadas do século XX, problematiza a realidade social e cultural. O início do século XX foi marcado por confrontos internacionais, que resultou na Primeira Guerra Mundial e que terminou com o surgimento de uma nova potência, os Estados Unidos. Em 1917, com a Revolução Russa, o proletariado tomou o poder. Começaram então a tomar forma dois regimes opostos, o comunismo e o capitalismo. No Brasil, o pré-modernismo chega no momento em que o país está inserido na Belle Époque, ou seja, uma época de renovação e avanços científicos e tecnológicos causados pela influência francesa, principalmente no Rio de Janeiro. É também um momento de consolidação do regime republicano, em que muitas revoltas populares aconteceram. Afinal, a população contestava e reprovava as novas políticas republicanas. Alguns dos conflitos mais importantes foram a Revolta da Vacina, que ocorreu em 1904, a Revolta da Chibata, em 1910, a Guerra do Contestado, que durou de 1912 a 1916, entre outras. Os escritores do pré-modernismo adotam uma postura liberal e passam a fazer críticas em relação aos problemas sociais enfrentados. A linguagem formal, herança do arcadismo e a preocupação estética foram deixados de lado, e os temas históricos, sociais e políticos ganharam espaço. Os episódios de ordem político-econômico-social que ocorreram no cenário nacional foram determinantes para a criação literária da época. Nesse sentido, a literatura do pré-modernismo se diferencia daquela elaborada no realismo e no naturalismo. Enquanto essas duas correntes visavam representar os problemas sociais, a literatura pré-modernista traz à tona e discute os problemas sociais e a realidade cultural do Brasil. Foi marcado principalmente pela mistura de tendências, visões e estilos. Como consequência, há uma dificuldade em apresentá-lo como uma escola literária em si, de forma didática. Considerado uma fase da literatura brasileira, o pré-modernismo não é caracterizado como uma escola literária. De acordo com estudiosos do tema, esse é um termo genérico utilizado para nomear a produção literária dos escritores que estão no período entre o simbolismo e o
pré-modernismo? O pré-modernismo é um período marcado pelos autores Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Augusto dos Anjos e Graça Aranha, que apesar de apresentarem trechos do realismo, naturalismo e simbolismo em suas obras, fizeram sobressaírem-se a abordagem da realidade brasileira e o uso da linguagem. A abordagem da realidade brasileira nada mais era do que a preocupação desses autores em abordarem problemas do cotidiano da população, o que acabou se resultando em obras de caráter social, enquanto o uso da linguagem era quando os autores pré-modernistas buscaram a construção de uma linguagem simples e coloquial. Desses autores pré-modernistas, Lima Barreto foi o que mais se destacou na tentativa de escrever obras em uma linguagem acessível, mas acabou resultando em críticas, principalmente vindas de intelectuais e autores parnasianos. Entre as principais características marcantes do pré-modernismo estão o rompimento com o academicismo, a investigação e as denúncias dos problemas sociais, como misérias, conflitos e os abismos sociais, a renovação artística, a marginalização de personagens principais, colocando-os como caipira, mulato, sertanejo, a aproximação da obra literária ao contexto sociopolítico-econômico, o uso da linguagem informal em oposição à língua formal do arcadismo, temas históricos e cotidianos, a contemporaneidade. O sincretismo estético de escolas literárias, como o realismo e o simbolismo, o naturalismo, que era a descrição minuciosa dos personagens e dos cenários, o regionalismo e o nacionalismo, que trazem a valorização da cultura popular brasileira, e a utilização de verbos na forma simples ao escrever. O pré-modernismo não é considerado um estilo de época, pois apresenta uma multiplicidade de temáticas. Ele é entendido como um período literário brasileiro que faz a transição entre o simbolismo e o modernismo. Por isso, é possível encontrar nas obras dessa época características de estilos passados, como o parnasianismo, o realismo, o naturalismo e o simbolismo. Assim, estão inseridos nessa fase os livros publicados entre 1902 e 1922. No mais, os autores desse período imprimiam em suas obras elementos que preanunciavam o modernismo, tais como o nacionalismo crítico, o realismo, a crítica social, política e econômica. Portanto, a obra inaugural dessa fase é Os Sertões, de Euclides da Cunha, em que o jornalista mostra não o lado dos vitoriosos, mas o dos revoltosos na Guerra dos Canudos. O termo pré-modernismo foi criado por Tristão de Atraide para designar o período cultural brasileiro que vai do princípio deste século à Semana de Arte Moderna. Deve-se entendê-lo em dois sentidos, nem sempre coincidentes. Primeiro, dando ao prefixo pré uma conotação meramente temporal de anterioridade, e segundo, dando ao mesmo elemento um sentido forte de precedência temática e formal em relação à literatura modernista. A característica mais marcante do pré-modernismo foi a apresentação de um Brasil sem máscaras, um Brasil real. Para isso, os autores fugiram do academicismo e da linguagem extremamente culta. Afinal, para eles, não fazia sentido manter o vocabulário culto, rebuscado, quando muitos dos brasileiros sequer tinham como se alimentar. Os temas e personagens são alterados. Agora, a figura do imigrante, do sertanejo, do nordestino, dos suburbanos, dos funcionários públicos e dos políticos começam a ter espaço nas obras brasileiras. Nesse sentido, inclusive, pode-se observar uma tendência ao regionalismo, textos focados apenas na região Nordeste, com dialetos e gírias próprias da localidade, ou ainda obras que abordavam a realidade citadina do Rio de Janeiro e São Paulo, com os jargões da favela, por exemplo. Fica nítido, então, que o pré-modernismo tem obras extremamente nacionalistas, que tratam essencialmente sobre o Brasil e as suas diferenças. Até mesmo os temas são baseados na nação, seja narrando acontecimentos históricos, abordando situações políticas, econômicas e/ou sociais. Pré-modernismo é como ficou conhecido o período literário brasileiro
que vai de 1902 até 1922. Na Europa, o período que antecedeu ao modernismo foi marcado pela tensão política entre os países imperialistas e pelo surgimento dos movimentos de vanguarda. Já no Brasil, a proclamação da República, o surgimento das favelas e a Guerra de Canudos são alguns fatos históricos que levaram os autores desse período a realizarem críticas sociais, econômicas e políticas em suas obras. Por ser um modelo de transição, o pré-modernismo apresenta traços de estilo do século XIX, como realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Além disso, é marcado por um nacionalismo crítico, ou seja, sem idealizações românticas. Desse modo, autores como Lima Barreto, Graça Aranha e Monteiro Lobato mostraram em prosa um Brasil sem retoques, enquanto o poeta Augusto dos Anjos revela sua descrença na espécie humana. Graças à oligarquia promovida pelos grandes latifundiários dos estados de São Paulo e Minas Gerais, eram eles os responsáveis por decidir os rumos da política e da economia brasileira. Também eram influentes outras áreas de classe dominante, como o exército e a burguesia industrial, que ganhava força especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. O surgimento de modo de produção industrial brasileiro trouxe consigo o aumento da urbanização e criou novos estratos sociais, como o proletariado e o subproletariado. Além disso, com a consolidação da economia cafeeira, declinava cada vez mais a cultura da cana-de-açúcar no Nordeste do Brasil. O final do século XIX e início do século XX na Europa foi marcado pela competição entre as grandes potências em relação à expansão imperialista, ou seja, a exploração econômica de países subdesenvolvidos. Isso gerou, portanto, um clima de tensão entre as nações dominantes e causou o crescimento dos discursos nacionalistas que fomentavam essa realidade, desencadeando a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Os ex-escravos, imigrantes e o proletariado passaram a integrar a camada menos favorecida da sociedade, ao contrário da classe conservadora que tinha dinheiro e poder. Por conta de todos esses acontecimentos, as pessoas passaram a desejar um país com condições sociais mais justas, de igualdade perante a lei e participação política, mas infelizmente nada disso aconteceu. A partir de então surgiram vários conflitos sociais, de contestação e reprovação das novas políticas republicanas. O final do século XIX e início do século XX na Europa foi marcado pela competição entre as grandes potências em relação à expansão imperialista, ou seja, a exploração econômica de países subdesenvolvidos. Isso gerou, portanto, um clima de tensão entre as nações dominantes e causou o crescimento dos discursos nacionalistas que fomentavam essa realidade, desencadeando a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Já no Brasil, em 1889, ocorreu a Proclamação da República. A partir desse evento histórico, as grandes cidades do país iniciaram um processo de reestruturação do espaço urbano. O objetivo era eliminar as marcas de arquitetura portuguesa e, por extensão, do período monárquico. Assim, em cidades como Rio de Janeiro, ocorreu o chamado Bota Abaixo. Segundo Heloísa Pet Pinheiro, doutora em História da Arquitetura, a intervenção no espaço construído do Rio é conhecida como a Reforma Passos, a Era das Demolições ou, mais popularmente, como Bota Abaixo, realizado com a intenção de acabar com a corte colonial portuguesa infectada, imunda e antiga, para dar passagem a um centro moderno, afrancesado e saneado. Como resultado dessa intervenção no espaço urbano, houve o deslocamento de pessoas pobres que residiam em cortiços para regiões periféricas, surgindo dessa forma as favelas. Além disso, os escravos libertos, substituídos pela mão de obra europeia, estavam entregues à própria sorte, sem nenhuma ajuda para sobreviverem. Entretanto, em contraposição a essa miséria, o estado de São Paulo enriquecia com a cultura de café. Já no Nordeste, o motivo da miséria era outro, a seca. Nesse contexto de desesperança, ganhou força a voz de um líder, o beato Antônio Conselheiro. Ele conseguiu, com suas profecias sobre o fim do mundo, juntar muitos seguidores, pessoas que, diante da realidade difícil, não tinham outro recurso a não ser recorrer à fé. Essa situação levou à Guerra de Canudos, de 1896 a 1897. E nesse contexto, marcado por desigualdades sociais e conflitos políticos, que surgiu o pré-modernismo.
Assim, os autores dessa época acabaram refletindo em suas obras essa realidade, não havendo mais espaço para idealizações. Mostrar a realidade crua do país tornou-se uma missão para eles. De acordo com estudiosos, por ter obras com características distintas, o pré-modernismo não pode ser considerado uma escola literária que sucedeu ao simbolismo. Na realidade, esse período, início do século XX até a Semana da Arte Moderna, em 1922, foi uma transição entre o simbolismo e o modernismo. Pré-modernismo. Autores. Os autores do pré-modernismo foram responsáveis por dar início às novas tendências que inspiraram os modernistas de 1922. Entre os autores mais lembrados estão Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Augusto dos Anjos, Graça Aranha, Raul de Leone e Simões Lopes Neto. Euclides da Cunha foi um engenheiro militar, jornalista e historiador. Foi um dos mais importantes escritores brasileiros. Ele nasceu em 1866, no Cantagalo, Rio de Janeiro. Em 1897, foi enviado para ser correspondente da Guerra de Canudos, no interior da Bahia. Os artigos que ele escrevia relatando a guerra serviram de inspiração para sua principal obra, Os Sertões. O sucesso da publicação teve como consequência a ocupação de cadeira de número 7 na Academia Brasileira de Letras. Entre 1903 e 1906, sua principal obra foi Os Sertões, um livro-reportagem que mostra a Guerra de Canudos, onde Euclides viveu um pedaço enquanto era correspondente do jornal para qual trabalhava na época. Graça Aranha era escritor e diplomata. Nascido no Maranhão, ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e ajudou a organizar a Semana de Arte Moderna, de 1922. Sua obra de destaque é Canaã, que narra a migração alemã do estado do Espírito Santo. Monteiro Lobato é um dos escritores mais famosos do Brasil, também editor e tradutor. Porém, ficou mais conhecido por suas obras infantis com traços educativos. Exemplos: Sítio do Pica-Pau Amarelo. Outra obra marcante sua é Europeus, uma junção de contos e crônicas religionalistas. Lima Barreto era escritor e jornalista brasileiro, tendo obras que criticam a sociedade da época. Triste Fim de Policarpo Quaresma, no qual o personagem principal, já morto, conta sua história, reconhecendo o tupi como língua oficial do Brasil, sendo posteriormente condenado à morte por críticas ao presidente Marechal Floriano. Augusto dos Anjos. Apesar de ser considerado simbolista, o poeta Augusto dos Anjos teve grande destaque no período pré-moderno, conhecido como poeta da morte, pelos temas inquietantes e sombrios explorados. Ele ocupou a cadeira de número 1 na Academia Paraibana de Letras. Sua única obra publicada em vida, Eu, reúne diversos poemas que chocam pelos temas, pela agressividade, pelo uso de uma linguagem coloquial e cotidiana, bem como de palavras consideradas antipoéticas. Raul de Leone Ramos foi um autor altamente independente de seu tempo, sem filiações a movimentos literários. Amigo de Olavo Bilac, sua poesia continha muita influência parnasiana, mas também possuía características simbolistas e uma bela simplicidade misturada a preocupações filosóficas. Simões Lopes Neto é considerado responsável por consolidar uma corrente da ficção brasileira, fixando as diferentes zonas rurais do país. Essa corrente teve seu início durante o Romantismo e recebeu o nome de regionalismo, descrevendo os tipos humanos, os costumes e a linguagem típica do Rio Grande do Sul. As principais obras de Euclides da Cunha foram Os Sertões, Terra, Homem e Luta, como divisão da narrativa adotada por Euclides da Cunha. Correspondem ao determinismo histórico e geográfico de Tainé, meio, raça e momento histórico. A descrição minuciosa das condições geográficas e climáticas do sertão, de sua forma social,
o sertanejo, o jagunço, o líder espiritual e do conflito entre a sociedade e a urbana. Mostra-nos um Euclides cientista, historista e naturalista, que rompe com o imperialismo literário da época e inicia uma análise científica em prol dos aspectos mais importantes da sociedade brasileira. Outras obras principais de Euclides da Cunha são Contraste e Confronto e A Margem da História. A pobreza e a situação social suburbana de Lima Barreto aguçaram sua visão e senso crítico. Sua obra é uma crônica autêntica dos subúrbios carioca e de sua população, retratando de um lado a população pobre e oprimida desse subúrbio, e de outro o mundo vazio de uma burguesia medíocre, de políticos poderosos e incompetentes e de militares opressores. Prendendo-se à autenticidade histórica daquela época, sua ficção retrata acontecimentos importantes da vida republicana. Consciente dos problemas, critica o nacionalismo exagerado e utópico, oriundo do romantismo. O triste fim de Policarpo Quaresma tem seu nacionalismo tomado como bandeira isolada, tornando-se absurdo e patético. Além disso, aponta para o exagerado militarismo em nossa política republicana, que levou o país à ditadura de Floriano, dando origem a um nacionalismo manipulado e perigoso. Percebemos a hipocrisia e as falsas aparências, a ligação do dinheiro com o prestígio social e intelectual. A educação matrimonial dispensa as mulheres, a questão racial, a oposição entre a arte popular espontânea e o artificialismo da arte parnasiana oficial e utilizada. Outras principais obras de Lima Barreto foram Recordações do Escrivão, Isaías Camina, Gonzaga de Sá, Clara dos Anjos e Numa e Ninfa. No conto Urupês, parte da obra com o mesmo título, Monteiro Lobato fez a caricatura do capolho vagabundo e indolente Jeca Tatu, que representa o homem típico das regiões interioranas brasileiras. Esse é o caipira que, marginalizado sociohistoricamente, não tem direito à educação, é subnutrido e sujeito a todo tipo de doença. Denuncia também infortúnio de outros marginais brasileiros, o negro e a situação que este enfrenta após a abolição. Em dezenas de livros, Lobato produziu uma vasta e original literatura infanto-juvenil, em que estão presentes o caráter moralista, doutrinário e a sua luta pelos interesses da nação. No mundo de fantasia, cria o Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde a boneca Emília fala, pensa e age como gente grande, e um sabugo de Miller vira Visconde de Sabugosa. Nesse prolifero universo mágico, uma espécie de metáfora do Brasil, é narrado todo um ciclo de aventura em que seus personagens representam, de certa forma, as várias facetas e problemas do povo brasileiro. Por exemplo, em O Pouso de Visconde, ficção e realidade se misturam em torno do problema do petróleo brasileiro. Outras principais obras do pré-modernismo brasileiro foi de Augusto dos Anjos, Saudades, Eu e Outras Poesias, Psicologia de um Vencido e Versos Íntimos. Graça Aranha também foi um dos principais autores do pré-modernismo brasileiro, com as obras de Canaã, A Estética de Vida, Espírito Moderno, A Viagem Maravilhosa e Belas Artes. Raul de Leon. O modernismo, ou movimento moderno, foi um movimento artístico e cultural que surgiu no começo do século XX. E seu objetivo era quebrar com o tradicionalismo da época, experimentando novas técnicas e criações artísticas. O modernismo ficou marcado por transformações vertiginosas e caóticas, além da efemeridade e sensação de fragmentação da realidade. Os artistas modernistas sentiam a necessidade de mudar o meio em que viviam, experimentando novos conceitos. Acreditava-se que as formas tradicionais das artes plásticas, design,
literatura, música e cinema estavam totalmente ultrapassados. Devia-se criar uma nova cultura com o objetivo de transformar as características culturais e sociais já estabelecidas, substituindo-as por novas formas e visões. Os artistas modernos, a partir dessas novas formas artísticas que se estabeleciam, desenvolviam as suas técnicas de criação e reprodução, fazendo surgir subjetivamente a nova forma de pensar o sistema vigente, o modo de pensar e o posicionamento do artista perante os processos da modernidade. A mudança, a efemeridade e a fragmentação eram de extrema importância para a formação de uma estética modernista. É importante sublinhar que dentro desse rótulo cabiam várias formas de pensamento, e nem todos concordavam entre si. Na verdade, algumas eram antagônicas. Aquilo que elas tinham em comum era a noção de que a cultura tradicional estava ultrapassada e que, por isso, era necessário encontrar novas ideias e conceitos. Estas vanguardas partiram, então, em busca, de novo, do moderno. Fortemente marcadas por valores de experimentalismo e transgressão, essas correntes procuravam a ruptura com os padrões, as normas, não só no modo de criar, mas também de viver e agir em sociedade. No Brasil, assim como em outros pontos do mundo, o movimento trouxe várias transformações na cultura e na arte, sobretudo no campo da literatura. O seu valor é legado, é incalculável, uma vez que os artistas modernistas se tornaram referência para várias gerações de criadores futuros. Podemos citar coisas como músicas, cujo há diferentes gêneros em diversas formas de expressão. Atualmente, esportes também pode ser denominados arte. Contudo, a arte é algo que deve ser apreciado com satisfação. As principais obras foi primeira geração, a 1922 até 1930, autores, manifestos e revistas. Revista Clashon, Mensário de Arte Moderna, 1922 a 1923. Manifesto da Poesia Pau-Brasil, de 1924 a 1925. Verde, Amarelismo, ou Escola da Anta, de 1926 a 1929. Manifesto Regionalista, de 1926. Revista de Antropofagia, de 1928 a 1929. Primeira fase, segunda fase, outras revistas, segunda geração, de 1930 a 1945. Autores na poesia, na prosa, terceira geração. Abaporu, Tarsila do Amaral, O Homem Amarelo, Anita Malfatti. O Artesão, Vicente do Rego Monteiro. Operário, Tarsila do Amaral. A Estudante, Anita Malfatti. Amigos, Boêmios, de Cavalcante. A época era mesmo de ebulição. Nossa república oligárquica, os coronéis no poder, começava a ser questionada